Os judeus Mizrahi, isto é, orientais, formam um grupo étnico judaico espalhado pelo Oriente Médio. Este grupo possui seus próprios costumes, livros de oração, vestimentas e normalmente são falantes de língua árabe. Muitas obras importantes do judaísmo foram escritas em árabe por judeus Mizrahi, como o Kitab al-Amanat wa al-Tiqadat, chamado Livro das Crenças e das Opiniões, um tratado explicativo escrito no método da filosofia Mutazila sobre os dogmas judaicos, composto por Saadia Gaon. Este mesmo rabino traduziu a Torá para o árabe, e essa tradução é considerada uma das mais importantes para entender o método de tradução da Torá em qualquer idioma. Os Mizrahis também criaram a língua judeu-árabe, que é um árabe em escrita ashuri, a escrita hebraica usada do período do cativeiro da Babilônia e que permanece até os dias de hoje. Também podemos destacar figuras como Yosef Haim, importante legislador cabalista do século XX. Desta forma, os judeus Mizrahi sempre foram um marco na convivência pacífica entre judeus e árabes, além de também formar um profundo intercâmbio filosófico. Este intercâmbio muitas vezes chegou inclusive em campos religiosos. Na biografia do rabino Haim Vital, chamada O Livro das Visões, vemos como no Líbano, em Damasco e na Palestina, os judeus Mizrahi e muçulmanos conviviam em um certo sincretismo religioso, quando o rabino Haim Vital foi consultar com um sábio sufi para resolver problemas da comunidade judaica de Damasco, que vivia em absoluta degeneração. Entretanto, a fundação do Estado de Israel na Palestina ocupada transformou esta situação. Aproximadamente 700 mil judeus Mizrahis deixaram seus países no Oriente Médio e migraram para outros países e para Israel. Quase 1.400 anos de convivência pacífica foram abalados por um evento moderno, conforme veremos a seguir. As comunidades Mizrahi e Ashkenazita, isto é, dos judeus eslavos e germânicos da Europa, não possuem uma relação muito boa. Além das diferenças culturais, os Ashkenazitas são conhecidos por nutrir um certo preconceito contra judeus Mizrahis. Yigal Amir, o assassino do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, virou um extremista depois de ter um casamento com uma judia ashkenazita negado, por não ser um ashkenazita puro, isto é, descobriram em sua árvore genealógica uma origem Mizrahi. Além do mais, o Estado de Israel foi fundado com ideais expansionistas por sionistas seculares, um grupo político judaico que não via com bons olhos a convivência entre os Mizrahis e árabes, e muito menos nutria qualquer apreço pelos judeus Mizrahis, principalmente da Líbia, Egito e Iêmen, que eram considerados pouco educados, financeiramente pobres e tiveram até suas vestes tradicionais proibidas e queimadas quando chegaram a Israel. Para forçar a migração desses judeus para a Palestina ocupada, o Estado de Israel viu a prática de atentados contra os próprios Mizrahis uma boa oportunidade. Segundo Sami Cohen, em Israel, une démocratie fragile, foi o próprio recém-formado Estado de Israel quem financiou as primeiras revoltas e atentados contra os judeus Mizrahis em Damasco e no Iraque, como os atentados das bombas em Barril, ocorridos entre 1947 e 1948. Estes atentados, que começaram com um grupo terrorista israelense Irgun contra árabes da Palestina, logo passaram a ocorrer contra judeus, com os mesmos métodos adotados pelo Irgun. Tais tensões ocasionaram a migração forçada de judeus Mizrahis para Israel. Atualmente, judeus Mizrahi sofrem um processo de assimilação cultural. No documentário Mizrahi Religious Jews, Why Do You Dress Like Ashkenazis? De Corey Gilchester, um repórter pergunta a judeus Mizrahis de Israel por qual motivo eles estão a adotar vestes e costumes ashkenazitas. O mais importante é que poucos sabiam responder o motivo. Para a maioria deles, aquilo já era natural. Portanto, a história milenar dos judeus Mizrahis no Oriente Médio foi primeiro ameaçada fisicamente pelos planos expansionistas de Israel e, atualmente, está ameaçada culturalmente pelos planos de ashkenização do Estado de Israel, cuja influência financeira e política de sionistas religiosos e secularistas é cada vez maior. Isto pode ainda ser visto na forma como os Mizrahis foram recebidos em Israel. Segundo o Knesset, o parlamento israelense, esses judeus e seus descendentes são refugiados de guerra. Os Mizrahis também foram utilizados como massa de manobra dos planos expansionistas da política israelense. Este caráter de subjudeus ficou bem claro nas palavras de Ben Gurion.
Não queremos que os israelenses se tornem árabes. Temos o dever de lutar contra o espírito do Levante, que corrompe indivíduos e as sociedades, e preservar os valores judaicos autênticos que se cristalizaram na diáspora. Entretanto, esta ideia é puramente sionista secular. A criação de uma identidade judaica exclusivamente europeia foi fundada por Theodor Herzl, o pai do sionismo secular do Estado moderno israelense. Herzl advogava um Estado judaico e apenas para judeus, mas naquilo que ele entendia como judeus da diáspora europeia, livres dos aspectos culturais orientais que são judaicos em sua origem, mas que pareciam estranhos demais aos judeus da Europa. Tal fenômeno secular é uma continuação das reformas que o próprio judaísmo religioso enfrentou séculos antes, quando a obra Shulchan Aruch, do rabino Yosef Karo, publicada em 1565, veio substituir como manual judaico o célebre Mishnei Torá, de Maimônides, justamente para remover costumes e práticas consideradas arabizadas demais, como rezar com as mãos no plexo solar e vestir o talis, o pano de oração com o qual os judeus cobrem a cabeça, do modo que os árabes utilizam até hoje. Entretanto, a desqualificação dos Mizrahis ainda não era comum nos meios religiosos. O Mizrahi Yosef Haim sempre foi uma importante fonte cabalística aos judeus ashkenazitas racídicos, mas para os planos do sionismo secular, que ensejavam um Estado judeu de caráter europeu, os Mizrahis eram uma bela pedra no sapato. O pesquisador Joseph Massad conta: após sua chegada a Israel, os judeus orientais foram amontoados em campos de trânsito, em condições precárias, enquanto os imigrantes ashkenazes receberam as casas dos palestinos pós-limpeza étnica. Manifestações ocorreram nos acampamentos, protestando contra a discriminação, escassez de alimento e falta de assistência médica. Os campos de trânsito foram erguidos próximos aos assentamentos ashkenazes e grandes cidades para fornecer a estes últimos mão de obra barata. Isto foi por ordem do governo, que, após o fornecimento inicial de escassas rações e serviços sociais, informou aos residentes do campo que eles precisavam se sustentar trabalhando nos assentamentos ashkenazes. Na verdade, este movimento foi apenas a continuação de um barril de pólvora perto de explodir há décadas. Na noite de 8 de julho de 1959, um policial atirou e feriu um jovem imigrante judeu marroquino, que morreu dias depois no hospital. Na manhã seguinte, centenas de manifestantes se reuniram para protestar do lado de fora da delegacia de Haifa, e os motins se alastraram pela cidade. Os confrontos mais graves ocorreram no bairro de Wadi Salib, um distrito onde mais de 60 mil árabes foram desalojados para ocupação de imigrantes judeus da Europa e onde alguns Mizrahis viviam em condições abaixo da linha da pobreza. Várias lojas foram saqueadas, carros foram queimados e Mizrahi gritavam palavras de ordem, exigindo melhores condições de vida, pois a expulsão dos palestinos rendeu casas apenas aos ashkenazes, enquanto eles ficaram nos infames Ma'abarot, os campos de refugiados de condições insalubres. Tais discriminações fizeram surgir o movimento dos Panteras Negras israelenses, inspirados pelas lutas raciais dos negros americanos. Este movimento, iniciado em 1971, denunciou ao mundo os preconceitos econômicos, racial e social que os Mizrahi viviam. Obviamente, este movimento sofreu represália dos sionistas seculares. Golda Meir, primeira-ministra de Israel da época, comentou em uma rede de televisão que parem com todas essas celebrações familiares, isto é, as festas religiosas. Deixe-os aprender a administrar seu orçamento racionalmente. Deixe-os trabalhar duro por seus direitos. Eles devem começar a formar famílias menores. Isto é, aos sionistas seculares, os Mizrahi pareciam desocupados e irresponsáveis, apenas por seguirem o modo de vida de seus antepassados e semelhantes aos seus vizinhos árabes, muçulmanos e cristãos. O apreço por famílias numerosas, as festas e costumes religiosos, tudo isso era encarado como motivo para o Estado tratá-los como cidadãos de segunda classe. Sobre isso, Edward Said escreveu em seu livro A Questão da Palestina, em um capítulo chamado O Sionismo do ponto de vista de suas vítimas. O apagamento da arabidade sefardita Mizrahi tem sido crucial para a perspectiva sionista, dado que o caráter do Oriente Médio dos judeus sefarditas questiona as próprias definições e limites do projeto nacional euro-israelense. Se o sionismo se esforça para confundir sefarditas e ashkenazim em um só povo, ao mesmo tempo a diferença sefardita desestabiliza as pretensões sionistas de representar um único povo judeu, não apenas de um fundo religioso comum, mas também de uma nacionalidade comum. A arabidade e a orientalidade foram constantemente
socialmente estigmatizadas como males a serem erradicados, o que produziu uma situação na qual os judeus árabes foram convidados a ver judaísmo e sionismo como sinônimos, e judaísmo e arabismo como antônimos. Assim, pela primeira vez em sua história, os judeus árabes foram forçados a escolher entre o arabismo anti-sionista e o judaísmo pró-sionista. Este status de cidadãos de segunda classe levou a eventos ainda piores. Os Mizrahis foram utilizados como massa de manobra da política externa israelense com o Egito. Com os crescentes confrontos entre o governo Nasser e o Ocidente, o governo egípcio emitiu um decreto para expulsar estrangeiros suspeitos de colaboração com forças estrangeiras inimigas. Os judeus egípcios, tomados como suspeitos de colaboração com o sionismo, começaram a deixar o país por vontade própria, mas muitos destes eram judeus de origem ashkenazita e recém-imigrados para o Egito, com o recorde de 26 mil judeus a deixar o Egito em 1956. Faz-se mister notar que Nasser, quando ainda apenas um oficial do Serviço de Inteligência do Egito, foi um dos primeiros a estabelecer negociações com Israel, através de Yeroham Cohen, oficial do Serviço de Inteligência do Estado de Israel. Entretanto, as relações se deterioraram em 1956, quando agentes infiltrados de Israel entre egípcios assassinaram 3 israelenses em Rehovot, para então Israel lançar um ataque contra o acampamento do exército egípcio em Gaza, que deixou 37 egípcios mortos. Desta forma, a tática israelense no Oriente Médio, que sempre foi a de dividir para conquistar, colocou os Mizrahis na linha de fogo, e o sionismo secular não teve a menor hesitação em colocar esses judeus árabes demais no destino da segregação. Este foi um fator decisivo para Nasser abdicar do Plano Gama, um projeto de paz entre Israel e Egito, intermediado pelos Estados Unidos, do qual Nasser abdicou por perder qualquer confiança em Ben-Gurion, pois se os sionistas eram capazes de utilizar até parte da população judaica em seus planos expansionistas, não seria possível tratar de qualquer projeto de paz, agravado pelo início do plano nuclear israelense. Notamos que a retirada dos judeus Mizrahis de seus países não foi uma bondade do Estado de Israel para com eles, como consequência dos atentados do Irgun e da criação do Estado de Israel. Era de se esperar uma animosidade entre árabes e judeus nas nações árabes, mas Israel não os retirou para fornecer segurança, mas sim para colocá-los como cidadãos de segunda classe e depois assimilá-los culturalmente aos modos de vida dos judeus europeus. Para uma breve noção, o número de judeus Mizrahis no Iraque em 1948 era de 286 mil. Em 1968 caiu para 50 mil. Na Tunísia, minguaram de 70 mil em 1948 para 10 mil. Na Líbia, durante o mesmo período, de 30 mil para 100, quase uma extinção. Atualmente, alguns judeus Mizrahis tentam levantar a sua voz contra os planos dos sionistas seculares, que são o pilar do racismo israelense, junto da extrema-direita pseudo-religiosa. O ativista Yehuda Shenhav, junto de outros 60 intelectuais Mizrahis, publicou um manifesto contra a recente lei do Estado-nação, publicada pelo parlamento israelense em 2018, que declarou que Israel é a pátria histórica e o Estado-nação do povo judeu. Tal decreto, que causou o protesto de alguns judeus religiosos por violar os 3 juramentos do Talmud Ketuvos, folha 111a, que proíbem que os judeus façam um Estado e voltem para Israel como um muro, isto é, de uma vez, também indignou os judeus Mizrahis e foi visto como excessivamente perigoso. Tal não ocorre porque os judeus Mizrahi não se consideram judeus, mas sim porque sentem na pele que nunca fizeram parte daquilo que o Estado de Israel entende como povo judeu, e assim ficarão ainda mais excluídos da vida social. Em suma, a questão Mizrahi é de muita importância para compreender as táticas do Estado de Israel em sua campanha de terrorismo, infiltração e expansionismo. A retirada dos judeus Mizrahis de seus países do Oriente, o uso político e militar que sofreram para justificar ações expansionistas do Estado de Israel e, atualmente, a assimilação, demonstram que esta questão não é sobre os judeus possuírem um Estado próprio, mas sim um plano do sionismo que não poupa nem mesmo outros judeus. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, siga a página História Islâmica nas redes sociais, conheça também nossa plataforma de cursos, onde você vai ter aulas sobre os mais variados temas da história do mundo islâmico. E assalamu alaikum, até a próxima, aqui na página História Islâmica com Mansur Peixoto.